Qual que é a profissão mais antiga da história? Tem uma em especial que leva à fama, né? Mas essa pergunta é muito mais complicada do que parece. Nesse vídeo a gente vai passar por algumas profissões milenares que já existiam no Antigo Egito, na Suméria ou até antes, e vamos analisar, claro, a história dessa proverbial profissão mais antiga do mundo para ver se ela é a mais antiga mesmo. E a gente pode começar pensando aqui nas atividades humanas mais antigas que a gente tem notícia, porque desde que a nossa espécie é a nossa espécie, a gente caça, pesca, colhe alimentos, né? Faz ferramentas, vestimentas, se tiver algum excedente também a gente faz trocas e por aí vai. Na verdade, antes mesmo do surgimento do Homo sapiens, os nossos ancestrais mais distantes já faziam machados de pedra lascada, já faziam lanças de madeira, mas chamar esses caras de ferramenteiros, por exemplo, no sentido profissional, soaria meio estranho. Mesmo mais pra frente, tipo entre 20 mil e 15 mil anos atrás, quando a gente já começa a encontrar na China e no Japão fabricação de potes de cerâmica, ainda fica estranho chamar esses caras de ceramistas no sentido profissional. Um ancestral mesmo nosso que costurasse uma roupa de pele para dar uma segurada no frio, também seria estranho chamar esse cara de costureiro. E se ele trocasse essa roupa por comida, por exemplo, isso faria dele um vendedor? Quando eu recomendo as camisetas da Insider aqui nos vídeos falando que elas não desbotam, que elas não precisam ser passadas, que elas são muito mais confortáveis, até que as camisetas de algodão da melhor qualidade, isso faz de mim um vendedor profissional? Porque claramente essa não é a minha especialidade, né? Por mais que eu tenha um cupom de desconto específico meu, que é o cupom estranha, e por mais que eu tenha um link próprio também que está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, eu não tenho uma formação propriamente em venda, nem talento nenhum para isso, e é algo que eu faço esporadicamente, né? Porque os produtos são bons mesmos e a Insider apoia o canal aqui, vários vídeos do canal, de uma forma muito importante. Então vai lá, inclusive, no site deles e use o meu cupom. Mas tem esse ponto, então, né? Profissão mesmo, pressupõe pelo menos um certo nível de formação e especialização, dedicação quase exclusiva àquele ofício. E dá para dizer que, em alguns casos, isso existia, assim, dezenas de milhares de anos atrás. Como a gente não tem documentação escrita desse período, fica mais difícil saber exatamente os detalhes da organização social dessas comunidades mais antigas. Será que, por exemplo, era comum um caçador também coletar e também pescar? Ou algumas pessoas basicamente ficavam por conta da pesca, outras por conta da caça e outras por conta da coleta, né? A gente pode ter algumas pistas disso, assim, indiciárias, né, analisáveis por métodos arqueológicos, mas a gente não consegue chegar nessa precisão de como é que funcionava efetivamente, no detalhe, a divisão social do trabalho, né? Se é que havia isso em algumas comunidades mais antigas. Mas, como eu disse, tem sim alguns métodos que vale até falar aqui que são bem interessantes, que dão uma noção melhor dessa especialização de ofício para a gente. E um exemplo a gente encontra na bioarqueologia, que tem um tipo de evidência chamado de alterações entesiais, que são variações nos locais de fixação dos músculos, dos tendões e dos ligamentos nos ossos. E com base nisso, se você tem esqueletos ali de indivíduos de uma certa população, dá para ter uma noção de que tipo de atividade, mais ou menos, eles faziam, né? Considerando outros fatores também, porque tem questões de idade, de sexo, que vão ser importantes você analisar nesse contexto. Mas dá para saber mais ou menos ali quem carregava mais peso, por exemplo, quem ficava mais numa certa posição, quem que remava, por exemplo, o barco. Tem esse artigo muito bom sobre esse assunto, que eu vou até deixar o link na descrição do vídeo, né? Que fala sobre essa questão das alterações entesiais e a metodologia envolvida nisso. E nesse artigo a autora comenta um caso interessante em que esse tipo de evidência foi usado para propor que entre os inuites do Ártico, né, as mulheres principalmente é que tinham o papel de remar por causa das alterações entesiais que são observadas nos trapézios dos esqueletos ali da população em questão. E quando a gente vai para o contexto de sociedades sedentárias, essa divisão do trabalho já fica bem mais clara, né? Não porque não existisse antes, mas porque existe uma intensificação disso, geralmente, nas sociedades sedentárias, e também fica mais evidente por meio da documentação histórica. E a ideia básica, simplificando bastante aqui, é que a agricultura permite a produção de alimentos além das necessidades básicas do grupo, e isso libera parte das pessoas para se dedicarem exclusivamente a atividades que não produzem alimentos diretamente, tipo sacerdotes, militares, administradores e por aí vai. Com isso, esses caras conseguem se especializar de fato em certas atividades, criar estruturas de formação dessa classe, por assim dizer, e até regulamentação dessas atividades e várias outras coisas. Um bom exemplo disso são os escribas, né, que inclusive também ficaram cheios de alterações entesiais. Um estudo bem recente, de 2024,
2004 analisou 69 esqueletos de uma necrópole egípcia que tinha ali tanto escribas quanto pessoas que não exerciam esse ofício. E mais de 1.700 traços ósseos foram examinados, incluindo alterações entesiais, além de osteoartrite e coisas semelhantes, para identificar diferenças estatisticamente significativas ali entre os grupos, né, os escribas e os não escribas. E o resultado foi que os esqueletos de escribas egípcios tinham desgastes típicos dessa atividade. Osteoartrite na mandíbula, muito provavelmente por mastigar a ponta das canetas de junco que eles usavam. Na coluna cervical e nos ombros eles também tinham osteoartrite, muito provavelmente por causa da postura que eles ficavam. E no polegar direito também, que era muito exigido pela escrita. Isso sem falar no desgaste também nas nádegas e nos joelhos, ligados a ficar longos períodos sentados ou ajoelhados. Mas não que a gente necessitasse precisamente dessas informações para saber que os escribas eram uma classe altamente especializada no Egito. Disso a gente já sabia graças aos documentos escritos, né? Ou seja, graças aos escribas mesmo. Então, parabéns para eles. E aí eu já chamei os escribas de classe altamente especializada, né? Mas já dá para falar aqui com certa segurança em profissionais mesmo, uma classe profissional. Não existe exatamente uma definição universalmente aceita do que é uma profissão, mas a maior parte das definições passa por 4 aspectos principais, que são especialização, formação, reconhecimento social e regulamentação. E a gente pode pegar alguns exemplos antigos para exemplificar cada um desses pontos, né? Começando pela especialização. Tem um texto de Heródoto, que é um historiador grego do V século, que eu sempre cito aqui nos vídeos, né? E o Heródoto, ele fala sobre a medicina no Egito, e ele diz o seguinte: a medicina está de tal maneira organizada no Egito que um médico cuida apenas de uma especialidade. Há médicos por toda parte, uns para a vista, outros para a cabeça, estes para os dentes, aqueles para os males do ventre, outros, enfim, para as doenças internas. Então, segundo Heródoto, no Egito, pelo menos no V século, talvez antes, não só existia uma especialização médica, tipo assim, o médico era um especialista, mas você tinha especializações dentro do campo da medicina. E essa especialização permite que um único indivíduo consiga se desenvolver muito numa atividade específica, né? Então ele pode ser um imprestável para várias outras coisas da vida, na pesca, caça e dança, sei lá. Mas se alguém daquela sociedade bastante complexa estiver precisando de alguém para resolver uma dor de dente, você sabe exatamente quem procurar e não tem ninguém melhor que aquele cara para te ajudar. Então, esse é o aspecto da especialização. Outro aspecto que também tem a ver com isso é o aspecto da formação. E a gente pode pegar os escribas como um exemplo, mas os escribas da Mesopotâmia. A gente tem na Mesopotâmia, ali do 3º milênio antes de Cristo, ou até um pouco antes, algumas ruínas que a gente encontra arqueologicamente hoje, né, que são chamadas de Eduba. Na verdade, era esse o nome mesmo no idioma original, que significa basicamente Casa das Tabuinhas. E esse ambiente era uma escola de escribas liderada por um mestre que tinha aquele ofício bem desenvolvido e ensinava, né, formava tipo a próxima geração, e havia toda uma estrutura disciplinar complexa ali que incluía até uma figura chamada o homem encarregado do chicote, né? Então é um sistema escolar assim, dos tempos mesopotâmicos bastante interessante. E arqueologicamente a gente encontra nessas ruínas listas de vocabulário, por exemplo, né, algumas mais básicas e outras bem complexas com vocabulário astronômico, botânico, zoológico e com o mesmo conceito em diferentes dialetos. A gente encontra também múltiplas cópias de um mesmo texto, né, que indica essa atividade de treinar o escriba por meio da cópia. E a gente encontra também estiletos de junco que eram usados para marcar as tabuinhas de argila macia ainda, né, para escrever os textos ali na escrita cuneiforme característica desse contexto. E no aspecto do reconhecimento social, passando para outros escribas que são os egípcios, tem um texto muito interessante que chama Instruções de Duaquete, ou A Sátira das Profissões, que é justamente um texto que é um escriba exaltando o seu ofício acima de outros ofícios, o que mostra que já existe um reconhecimento social de um grupo que é caracterizado por um tipo de atividade bastante específico. Então é isso que eu quero dizer com reconhecimento social. Não é que a sociedade valoriza necessariamente aquele ofício, mas que ele é reconhecido como uma carreira, por assim dizer, né? E as corporações que se formam em volta dessas atividades também são socialmente reconhecidas. As pessoas sabem que existem, podem procurar caso precisem daquele serviço e por aí vai. E lá nas instruções de Duaquete, né, a gente encontra um trecho que diz o seguinte: veja, não há cargo livre de supervisores, exceto o do escriba. Ele é
o supervisor. É claro que os escribas tinham muitos supervisores, né? Mas aqui ele está fazendo uso dessa descoberta recente de que o papel meio que aceita tudo, né? Como se diz. Então ele aproveita para dar uma sacaneada ali nos ourives, nos carpinteiros, nos barbeiros, nos tecelões e nesses vários outros grupos, né, que já eram reconhecidos socialmente como profissões. E finalmente, o quarto ponto, que é o da regulamentação, a gente pode pegar um exemplo que é do Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos, um dos primeiros conjuntos de sentenças associadas ao direito, que data ali de mais ou menos 1800 a.C., e no Código de Hammurabi a gente encontra regulamentações ali que lidam com vários ofícios, inclusive dos médicos. Então a gente pode ir para a sentença 215, que diz o seguinte, né, se um médico fizer uma operação difícil no corpo de um homem livre com uma lâmina de bronze e salvar sua vida, ou abrir o olho de um homem com uma lâmina de bronze e salvar seu olho, deverá receber 10 ciclos de prata. Então aqui ele define quanto que um médico deve receber nessa situação, né, operando especificamente ali um homem livre. Se fosse pessoas de outro status social, o valor é diferente, né, as condições são diferentes. E se ele não for bem sucedido, a história também é bem diferente, né? No parágrafo, né, ou sentença 218 do Código de Hammurabi, a gente lê o seguinte: se um médico fizer uma operação difícil no corpo de um homem livre com uma lâmina de bronze e causar a morte do homem, ou abrir o olho de um homem com uma lâmina de bronze e destruir o seu olho, deverá ter a mão cortada. Então aí a gente tem esse exemplo bastante dramático de regulamentação, né? Não que essa regulamentação do Código de Hammurabi fosse exatamente aplicada, tá? Porque o Código de Hammurabi ele é entendido mais como uma propaganda política assim desse rei para dizer o quão ordeiro, né, quão ordenador do reino ele é, né? Não é como se as pessoas de fato andassem com esse código debaixo do braço e vivessem seguindo à risca essas sentenças. Mas assim, fica como um exemplo de que havia já a reflexão sobre a regulamentação de certos ofícios. E aí, finalmente, dito tudo isso, a gente chega na questão da profissão mais antiga do mundo, que é a proverbial, né? Que é a prostituição. Quando a gente pensa nesse sentido de profissão, como uma atividade especializada, que exige uma certa formação, que é socialmente reconhecida e regulamentada, a prostituição é realmente a profissão mais antiga da história? Antes disso, né, de onde que vem essa ideia de que ela é a profissão mais antiga do mundo? Essa expressão, até onde eu encontrei, ela aparece pela primeira vez num conto do escritor Rudyard Kipling, que é o criador das histórias do Mowgli, entre várias outras histórias famosas, premiado com o Nobel de Literatura em 1907. E esse conto, que é chamado de Nos Muros da Cidade, começa justamente com essa frase, né, dizendo que a personagem principal ali do conto é, abre aspas, membro da profissão mais antiga do mundo. E ele está se referindo a uma prostituta. Esse conto é do final do século XIX, né, e é uma obra de ficção. Não existe a menor pretensão ali de defender que, de fato, historicamente, a prostituição foi a profissão mais antiga do mundo. É só uma frase boa ali do Kipling, né, que dá o tom do conto, mas é só isso. Agora, se a gente quisesse levar a sério, literalmente, essa frase, faria sentido? Então, de novo, a gente teria que considerar essa questão da distinção entre uma atividade, simplesmente, e uma profissão. Porque, assim, como atividade humana, é perfeitamente plausível que pessoas, tanto homens quanto mulheres, possam ter trocado favores sexuais por comida, por abrigo, proteção, nos tempos mais remotos, né? Porque não é uma coisa que tenha deixado de acontecer também em tempos mais recentes. Então, mesmo sem evidências concretas, arqueológicas, materiais, a gente poderia especular que isso acontecia nos tempos mais remotos. Mas isso bastaria para classificar essa atividade como uma profissão do sexo? Alguém que fazia isso como profissional do sexo? Se a gente considerar que sim, então essa profissional ou esse profissional do sexo foi pago com o fruto de outra atividade igualmente profissional. O alimento colhido por um coletor ou caçado por um caçador, ou então se foi uma estadia que foi dada para essa pessoa em troca de sexo, a cabana foi feita por um construtor e é administrada por um hoteleiro, sei lá. Então, assim, pelas razões que a gente já viu, né, fica estranho projetar essa noção de profissão para esses contextos muito remotos, em que a gente não tem evidências suficientes nem de especialização, nem de regulamentação, nem de reconhecimento social, nem dos outros aspectos. E quando que dá para falar da prostituição como uma profissão mesmo, uma atividade profissional com segurança? Algumas pessoas apontam às vezes para a Suméria e para o Egito, onde supostamente teria uma prática conhecida como prostituição sagrada, ligada aos templos. Isso desde o terceiro milênio antes de Cristo, pelo menos, né? Mas essa ideia de prostituição sagrada, nesses contextos, é bem controversa e muitos autores hoje defendem que isso vem de distorções feitas
por algumas fontes gregas a respeito do Antigo Oriente e também de interpretações equivocadas modernas ali de textos que foram descobertos no século XIX. Então não vou entrar muito nessa discussão que é bastante complexa e vou avançar para um período em que a gente consegue, um contexto em que a gente consegue claramente identificar a prostituição como uma profissão no sentido forte, que é o contexto da Grécia e de Roma. Em Atenas, por exemplo, existiam bordéis públicos que geravam receita para o Estado, inclusive, né, para a cidade, ali para a polis. E a prostituição, em geral, era tributada, segundo alguns autores, isso remetia às leis de Solon, lá no VI século a.C. E em Roma, a gente tem uma situação parecida também, em que as prostitutas tinham que se registrar junto aos edis, que são os magistrados públicos, e recebiam também uma licença oficial mesmo para praticar o seu ofício. E, claro, também ficavam obrigadas a pagar impostos, já que elas tinham essa vinculação com as autoridades públicas. Há evidências também de prostituição regulamentada e taxada na China da dinastia Han, entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, mais ou menos, e essa oficialização da profissão pode ter acontecido bem antes, pelo menos eu encontrei alguma coisa na rápida pesquisa que eu fiz sobre essa parte da China nesse contexto, mas pode ter algo antes também. Entre os astecas também existia um lugar chamado de Casa de Mulheres, Cihuacali, que as fontes coloniais descrevem basicamente como bordéis controlados pelos poderes políticos e religiosos ligados a uma deusa. Mas como a gente não tem nenhuma descrição propriamente asteca desse ambiente, né, só tem fontes da perspectiva colonial posterior, fica difícil confiar 100% de que essa interpretação da tal Casa de Mulheres fosse realmente algo parecido com um bordel, né? Pode ser que fosse um espaço sagrado ali, onde o sexo fazia parte do culto, que a gente encontra em outras culturas também, e isso foi interpretado como prostituição por quem via de fora, né? Mas, de qualquer forma, esse é um panorama assim, da regulamentação bem rápido, né, dessa profissão mais antiga do mundo, que certamente não é. E, aliás, né, qual que é, então, a profissão mais antiga da história, né? Eu, na verdade, depois desse tanto, não sei quanto tempo durou esse vídeo, mas eu agora posso dizer que eu não faço a menor ideia, na verdade, né? E ninguém faz. Se for contar qualquer atividade humana, então seriam as mais básicas ali para sobrevivência, né? Caçador, coletor, pescador. Agora, se for profissão num sentido mais relevante, né, mais forte, mais específico, que tem que ter especialização, formação, reconhecimento social e regulamentação, aí alguns bons candidatos seriam os escribas, os soldados, os burocratas, mas assim, no fim das contas, a resposta mesmo importa menos, né? Interessa mais o esforço, né? O exercício de tentar responder. Antes de pesquisar para fazer esse vídeo, eu não sabia a resposta tanto quanto eu não sei agora, mas agora eu sei várias coisas que eu não sabia antes. E eu sei que não sei várias coisas que eu não sabia antes. Então eu acho que eu posso dizer, assim, pelos critérios mais estabelecidos do exercício intelectual e da pesquisa, que foi uma atividade bem sucedida e espero que tenha sido interessante para vocês também. Foi um esforço, inclusive, muito parecido com o do vídeo que eu fiz aqui sobre a pergunta quem descobriu a Europa, né? Então se você não assistiu ainda, fica a dica aí para assistir. As referências, como sempre, que eu consultei para esse vídeo vão estar as principais, né, na descrição do vídeo. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou!